Caminhão da Caixa está em Campinas, aqui no Largo do Rosário, e fica até o dia 19 de junho para a negociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas. Uma pesquisa do Procon Campinas revelou uma variação de quase 100% no preço de produtos típicos de festa junina em diferentes estabelecimentos da cidade. Vereadores aprovam em primeira discussão 6 projetos durante a 37ª reunião ordinária. Olá, boa tarde, terça-feira, 16 de junho de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E vamos conversar, participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto, o número aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776, ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. A unidade móvel da Caixa está no Largo do Rosário para negociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas. Então, sobre essas condições especiais para negociação de créditos, os horários, até quando este caminhão fica por lá, o tipo de dívida que a pessoa pode negociar, eu aciono o repórter André Aranha com todas as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Bom, é isso mesmo, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bons atendimentos são das 10 da manhã até as 4 horas da tarde, até o dia 19 de junho. Para você ter uma ideia, eu estou aqui dentro do caminhão da Caixa, onde exatamente acontecem os atendimentos. Com o Ronaldo conosco aqui, superintendente da Caixa, porque são vários serviços que são oferecidos à população. É isso mesmo, boa tarde para você. Boa tarde, André, tudo bem? Sim, nós estaremos aqui atendendo a população de Campinas e região para que as pessoas venham até o caminhão da Caixa e verifiquem a situação das suas dívidas. A Caixa ela tem condições especiais, tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas, contratos de cheque especial, crédito pessoal, pessoa jurídica, cartão de crédito. Estamos disponíveis aqui para verificar, né, os valores atualizados e propor as renegociações de acordo com a capacidade de pagamento de cada cidadão. Bom, muita gente, né, Ronaldo, em atraso aí para o pagamento à vista ou renegociação parcelada, tudo isso é importante para a pessoa vir até aqui e tentar resolver o problema. Exatamente. Além disso, né, nós estamos também, a pessoa que vem aqui, ela pode verificar a dívida dela junto à Caixa e também ela pode ver se ela se enquadra ao novo Desenrola Brasil. Ou seja, né, aquela pessoa, né, aquele cliente que tem recebe até 5 salários mínimos, né, e tem dívidas vencidas de 91 a 720 dias, ela pode ser elegível ao novo Desenrola Brasil, que tem descontos até 90% no valor da dívida original. E também ela pode fazer um parcelamento com taxa de juros de 1,99 e prazo de 12 a 42 meses. Como funciona? As pessoas têm que trazer o quê? Documento, enfim, tem que agendar, não precisa agendar? Não precisa de agendamento, somente trazer o RG, né, que tem o CPF, que aí os nossos funcionários da Caixa farão todo o atendimento. Bom, você falou aí sobre o Desenrola Brasil, como que vai funcionar aqui também nesse atendimento em Campinas, que vai confirmando a informação até o dia 19 de junho, né, Ronaldo? Sim. Até 19 de junho nós temos aqui o atendimento no caminhão, mas nós temos também as 22 agências da Caixa aqui na cidade de Campinas que pode fazer o atendimento. Caso o cliente não consiga ir até uma das nossas unidades, ele pode entrar no site da Caixa e fazer a consulta também do Desenrola Brasil, ou através do 0800 104 0104 e também pelo WhatsApp 0800 104 0104. Boa, bom, com relação aí aos clientes enquadrados no novo Desenrola Brasil na Caixa, eles terão que tipo de benefícios?
são condições especiais, né, dentro do Novo Desenrola Brasil, que é o programa do governo federal. Então, as dívidas ela pode ter desconto que chegam até 90%, dependendo do tipo do contrato e o prazo do vencimento. A taxa de juro ela é única, né, é uma taxa de juro de R$ 1,99 ao mês. E a partir da renegociação, quando o cliente faz essa renegociação, ela já é excluída dos bureaus de crédito, né, do Serasa, do SPC. Então, ela volta a ter a sua capacidade de crédito no mercado. Inclusive, pode haver descontos, né, de até 90% aplicados sobre o valor da dívida original. Exatamente. Para pagamentos à vista, há descontos até 90%, de acordo com o tipo de contrato, com o tipo de operação. Bom, o caminhão amplia o acesso aí dos clientes às oportunidades de regularização financeira. É algo mais prático também, né, Ronaldo? Com toda certeza, né? O caminhão está aqui no centro de Campinas, um local de fácil acesso. Nós temos uma equipe dedicada para atendimento e o atendimento é bem rápido. E resolve o problema, que é o mais importante, né? Exatamente. O importante é isso, né? Habilitar aí as pessoas para que elas tenham novamente essa capacidade de pagamento, a capacidade de compra, na verdade. Bom, confirmando a informação, então, estamos aqui com o Ronaldo, que é o superintendente executivo aqui da Caixa. Estamos no Largo do Rosário, em Campinas. Os atendimentos vão até o dia 19, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. É isso mesmo, né, Ronaldo? É isso mesmo, perfeito. Valeu, muito obrigado pelas suas informações e tenha uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde a todos. Valeu, muito obrigado. Eu volto com você, Gabriel Castro, uma ótima oportunidade aí para as pessoas virem ao centro da cidade, aqui no Largo do Rosário. O caminhão da Caixa vai ficar por aqui. Sem dúvida, ótima oportunidade. Muito obrigado, André Aranha. E a disponibilidade do tempo do Ronaldo Kanayama, que é superintendente executivo da Caixa, por todas essas informações. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole. Com a chegada das festas juninas, aumenta a procura por produtos típicos para preparar receitas, organizar as comemorações. Mas uma pesquisa do Procon Campinas mostra que os preços podem variar bastante de um estabelecimento para outro. E, em alguns casos, a diferença passa dos 100%. Paçoca, milho, pipoca, quentão e vinho quente. Os sabores tradicionais das festas juninas movimentam os supermercados e fazem parte da lista de compras de muitas famílias nesta época do ano. Mas, antes de encher o carrinho, vale a pena pesquisar. Um levantamento do Procon Campinas identificou diferenças expressivas nos preços de produtos típicos da temporada. O que o Procon constatou é que realmente há essa diferenciação de preços. Por isso que é importante que o consumidor faça a pesquisa para que ele tenha uma noção do preço médio que é praticado no mercado. A pesquisa foi realizada em 6 estabelecimentos da cidade e analisou itens encontrados em pelo menos 3 locais diferentes. O objetivo é oferecer uma referência de valores ao consumidor e auxiliar na escolha do melhor local para as compras. O Procon orienta que o consumidor, então, faça uma lista, né, que ele verifique quais são os produtos realmente necessários para aquele momento, para aquela festa, para que ele não compre nada também que ele não vá utilizar, que ele faça uma compra consciente. Ingrediente tradicional de bebidas típicas das festas juninas, o gengibre foi considerado o item com a maior variação de preços entre os estabelecimentos consultados. Nós constatamos uma diferença de mais de 150%. Então, em um estabelecimento, o consumidor pode encontrar por R$ 9,99 e em outro por mais de R$ 26. Então, é importante que o consumidor tenha essa noção. O estabelecimento ele pode praticar o preço. Cabe ao consumidor fazer a pesquisa prévia para poder negociar, verificar formas de pagamento, se ele comprar em grande quantidade, verificar o prazo de entrega, a validade do produto e a procedência. Outros itens também chamaram a atenção pela variação nos valores. É o caso da maçã, que registrou diferença superior a 120%. Nós identificamos a maçã, a maionese, são os produtos típicos da festa junina, por isso que é importante que o consumidor fique atento, faça a pesquisa antes de sair de casa para que ele faça uma boa compra e tenha um bom desconto na hora do pagamento.
Segundo a ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, a expectativa é que as comemorações movimentem mais de 17 milhões de reais na economia da região neste ano. Acho que é uma das épocas que a gente mais festeja, né? A gente fica esperando sempre chegar às festas juninas. E normalmente você costuma se preparar antes de comprar alguma coisa para a festa junina? Faz uma pesquisa de preço? Sim, eu principalmente a parte de doces, né? Porque a gente gosta muito daqueles docinhos de festa junina, então geralmente eu vou em uns 3 lugares para dar uma olhada como que tá o preço. E também a parte de bolos, né? Também a gente gosta de fazer aquele bolo de milho, que é super tradicional. Certo. E esse ano você vai participar de alguma festa junina? Quanto que você pretende gastar aí no seu orçamento? Como que tá? Na verdade, eu vou organizar a festa do meu esposo e eu pretendo gastar em torno de uns R$800, porque a gente também vai fazer a parte salgada, cachorro-quente, caldos, então vai ser bem gostoso. Certo. E normalmente você faz um quentão também, porque o Procon lançou uma pesquisa falando que o gengibre está com uma diferenciação de preço em diferentes supermercados, mas é um item que não pode faltar, né? Não, gengibre com certeza, maçã também não pode faltar, né? E a gente faz um quentão fit, que ele é sem álcool, que ele vai com suco de uva integral, que é uma delícia. Sandriele, você costuma participar de festas juninas? Esse ano vai precisar levar algum prato importante para alguma festa? Eu acho que eu vou ter que precisar levar no trabalho e na igreja. O que você já escolheu? Tô pensando em levar ou bolo de pamonha ou paçoca. Você já verificou o preço dos produtos, como que tá? Pior que não. Eu vou no primeiro que eu encontrar. Não costuma pesquisar antes para verificar? Não. E como que tá a expectativa também para a festa? Tá até que alta. De acordo com o Procon, caso o consumidor identifique qualquer irregularidade no momento das compras, a denúncia pode ser feita pelos canais oficiais de atendimento do órgão em Campinas. O consumidor, caso ele tenha alguma dúvida ou constate alguma irregularidade, a ausência do preço, a validade vencida, ele pode buscar o Procon, seja por telefone 151, para fazer a denúncia ou presencialmente nos nossos postos de atendimento. O Procon de Campinas também conta com uma ferramenta importante, que é o Procon Digital, que possibilita que ele faça tanto a reclamação quanto a denúncia através da internet. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 37ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram por mais de 4 horas para discutir e votar os 6 projetos que estavam na pauta. A Cassiane Alves acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vinda. Boa tarde, Cassi. Oi, Gabriel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, nas mais de 4 horas de reunião ordinária, os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto que altera a lei de número 12.986 de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Guarda Municipal de Campinas. O líder de governo na Câmara falou sobre a alteração que vai acontecer. Ele estabelece uma igualdade, uma isonomia entre homens e mulheres, para que nós tenhamos a valorização, né, das nossas mulheres, das nossas servidoras, dentro do quadro das nossas guardas municipais espalhadas pelo Brasil como um todo. E também ela dá à mulher um protagonismo, que até então você não tinha uma exigência, né, do número mínimo. Hoje você tem um número mínimo, né, podendo ser até a totalidade das vagas, mas você dá para as mulheres a oportunidade de ter o mesmo tratamento, ter a mesma prerrogativa dos homens para que ocupem os cargos dentro das guardas municipais. Também em primeira discussão foi aprovado o projeto de autoria do prefeito municipal, que trata da estrutura, funcionamento e o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do município de Campinas. A vereadora Débora Palermo, que é presidente da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, falou da importância da atualização da lei. Essa lei está há muitos anos para ser atualizada, inclusive, porque ainda constava que eram 3 anos do mandato de conselheiro, então agora são 4 anos e outras adequações à
legislação tinha que ser feita. E é muito importante essa lei, porque essa lei, ela regulamenta o funcionamento dos conselhos tutelares, que é um órgão autônomo, né, mas de extrema relevância aí na proteção da criança e do adolescente. Ela vai vir atualizada no valor do salário, números de conselheiros, os anos de mandato. Há uma modificação também na questão da comissão de ética, na questão do tempo da eleição. Então, tem algumas correções e algumas atualizações e algumas inserções, algumas coisas novas aí para melhor funcionamento dos conselhos tutelares. Outra proposta, também de autoria do Executivo e aprovada na legalidade, é da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as regras dentro da qualidade de vida, desenvolvimento econômico e sustentabilidade para 2027. O vereador Carlinhos Camelô, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que na última semana realizou a audiência pública, fala da importância dessa discussão. Aonde são as prioridades, seja na saúde, seja na educação, seja nos eventos climáticos, seja para fazer bolsões, seja para fazer tudo. E é esse momento que as pessoas colocam aqui. Inclusive, tem aqui a primeira discussão, vai ser a votação, após isso tem a segunda discussão, onde os vereadores também podem apresentar aí emendas para estar mudando esse orçamento, e é muito importante para a cidade, para a gente saber as diretrizes da cidade do ano que vem, como que vai ser conduzida. Aonde vai ser investido, de que forma vai ser investido, que é dinheiro público, as pessoas, não só os vereadores fiscalizar, mas as pessoas também fiscalizarem. O projeto do vereador Luiz Cirilo também foi aprovado em primeira discussão. A proposta cria o Programa Municipal Cuidado e Equilíbrio de Acolhimento, Cuidado e Bem-Estar da Saúde Mental e Emocional nas escolas de Campinas. O projeto obriga que haja psicólogos nas escolas, e o projeto permite com que haja efetiva capacitação dos professores. O professor é capacitado dentro da expertise dele, daquilo que ele ensina. Mas nós temos que preparar, qualificar o profissional da rede para que ele possa detectar os primeiros sinais de alguma anomalia que possa ocorrer com aquela criança. Uma anomalia, às vezes, comportamental, fazendo com que ele, de imediato, tome as providências com os pais, com os responsáveis, e se não, encaminhar para o Conselho Tutelar. Tá aí então, Gabriel, a reunião completa pode ser conferida também pelo portal, no canal da TV Câmara Campinas no YouTube e também no portal tvcamaracampinas.com.br. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, muito obrigado, Cassiane Alves, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão de Política Urbana analisou o projeto que envia alertas por mensagens sobre coleta seletiva e também o catatreco em Campinas. A Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal de Campinas, que tem como presidente o vereador Arnaldo Salvetti, realizou a 4ª reunião ordinária de 2026 para discutir o parecer favorável ao projeto de lei de autoria do vereador Guilherme Teixeira, que propõe a criação de um sistema de notificações de alerta para informar a população sobre o cronograma da coleta domiciliar seletiva, também do serviço de catatreco do município. Compuseram a mesa os vereadores Benê Lima e Wagner Romão. É muito importante esse projeto, porque uma coisa que nós estamos sentindo falta na administração é comunicação, né? Então, eu penso que, tanto pelo aspecto aí da coleta seletiva, de fortalecer tanto a coleta seletiva como a própria operação catatreco, falta muita informação para o cidadão sobre quando vai passar esse carro. Então, o máximo de alerta é importante, meu voto é favorável, presidente. Agradeço, eu passo a palavra para o Benê Lima, vereador. Bom dia, vereador Salvetti, bom dia ao vereador Wagner Romão. Eu acompanho o relator, voto favorável, e parabenizar aqui o autor do projeto, que é um projeto muito importante para o município de Campinas, visto a falta de comunicação aí da prefeitura, então eu voto favorável. A proposta prevê que os avisos sejam enviados com pelo menos 24 horas de antecedência, informando data e região onde o serviço será realizado. Eu voto a favor também e dizer o seguinte, eu acho que realmente não só a questão do catatreco, a informação
que não chega até a população, mas também a questão do Castromóveis, aproveitando que nós estamos aqui reunidos, acho que é importante rever essas situações de informações à população, passar com mais clareza, que a gente sente falta, porque as pessoas acabam ligando para a gente para perguntar. Então, aproveitando o Romão dessa questão, passar também as outras, que passem uma informação melhor para o cidadão de Campinas. A vereadora Guida Calisto presidiu a primeira parte da reunião ordinária, que discutiu o aprimoramento da segurança pública no combate ao racismo estrutural. Por iniciativa da vereadora Guida Calisto, a primeira parte da 36ª reunião ordinária discutiu o aprimoramento da segurança pública sob a ótica do combate ao racismo estrutural. Participou da reunião Claudinho Silva, ex-ouvidor da Polícia Militar, que falou sobre os desafios de romper o histórico de violência que afeta apenas uma parte da sociedade. Qual seja a população negra, pobre e periférica. Porque as classes abastadas estão protegidas. Ou estão protegidas pelos seus carrões blindados, pelas suas mansões extremamente protegidas, por policiais fazendo bico e segurança privada, ou estão protegidas porque estão trabalhando em edifícios extremamente seguros e que garantem, assim, a sua segurança. Portanto, é um desafio que está colocado para a sociedade brasileira, especialmente no ano de 2026, pensar e refletir com a sua representação política se a segurança pública que nós estamos vivenciando é a segurança pública que deve ser a segurança pública do futuro. Outro ponto em discussão foi sobre a superação do racismo estrutural, manifestado na seletividade das abordagens policiais nas periferias, que está diretamente ligada à necessidade de reforma no modelo de gestão interna das corporações, que enfrenta uma crise severa de saúde mental e desvalorização. E a gente também está acompanhando o debate sobre adoecimento mental nas corporações policiais. E existe uma coisa muito relevante. No dia 11/5, a cidade de Campinas vivenciou uma situação extremamente assustadora. Um GCM matou a sua própria esposa no dia do casamento deles. Isso é muito simbólico e abateu a cidade de uma forma que as pessoas não conseguiram ainda compreender qual que é o significado desse ato praticado por esse GCM. No ano de 2023, que foi o primeiro ano que eu estive à frente da ouvidoria da polícia, nós tivemos nada menos do que 9 policiais morrendo em confronto no estado de São Paulo. E 31 policiais morrendo de suicídio. Os dados de mortes por suicídio e adoecimento mental nas corporações policiais brasileiras, e nessas eu passo a incluir as guardas civis metropolitanas ou as guardas municipais, eles são mais do que epidêmicos. Eles são 10 vezes acima dos dados de adoecimento da sociedade como um todo. E isso é muito alarmante. Ele fez um histórico muito importante do quanto, principalmente, a segurança pública que está nas mãos dos agentes policiais e como que esses agentes policiais têm sido tratados ao longo dos anos nas corporações. São profissionais policiais que estão submetidos a um assédio institucional violento, e isso tem se reverberado, inclusive, nas suas abordagens. Ele fala o seguinte, por exemplo, que há alguns anos atrás, um policial militar, no início de carreira, ele recebia 10 salários mínimos. Hoje ele recebe 2 salários mínimos e meio. E todo o tratamento de perseguição, de assédio que ele sofre, isso cria no próprio perfil desse policial muito ódio, né? Um agente que destila muito ódio e que vê muitas vezes na juventude periférica como um inimigo. E muitas vezes não é, né? Na ampla maioria das vezes não é. Foi o primeiro início, né? Foi o início de um debate importante de segurança pública que eu acho que vai ser
vai valer muito a pena que a gente possa avançar, ampliar e contextualizar para termos uma segurança pública de forma saudável, humana e que garanta a segurança de fato da população de Campinas, do estado de São Paulo e do Brasil. Projeto de lei protocolado aqui na Câmara de Campinas pretende ampliar a conscientização da população sobre a saúde dos animais domésticos. A proposta prevê a criação de uma campanha voltada à orientação dos tutores sobre os benefícios da castração e a prevenção de doenças. O autor da proposta é o vereador Herbert Ganem. O projeto institui a campanha de conscientização sobre a castração e combate ao câncer em animais no município de Campinas. A iniciativa prevê ações educativas para ampliar o acesso à informação e conscientizar os tutores sobre os benefícios da castração para a saúde e o bem-estar dos animais. O nosso projeto é levar a informação para o munícipe, seja lá na escola municipal, seja aonde for na comunidade, nas associações de bairro, no posto de saúde, no CRAS. Então a gente quer levar essa informação para que a população saiba a importância de evitar o câncer no seu cachorro, no seu gato, fazendo a castração. As pessoas acreditam que a castração é só para não ter filhotes. Também ajuda bastante, né? Diminui a população dos animais que estão abandonados, mas também na parte da saúde do cachorro e do gatinho. O vereador destaca que, além de contribuir para o controle populacional, a castração é considerada uma importante ferramenta de prevenção. O procedimento pode reduzir o risco de diversas doenças e contribuir para uma vida mais saudável e com mais qualidade para cães e gatos. A prevenção do câncer no animal parte ali da castração. Quando você faz a castração no seu gato, no seu cachorro, você evita que ele tenha câncer. Então é importante que a gente divulgue isso para a população, que não é divulgado. A pessoa acredita que castrar o animal é só apenas para não ter filhotes. Mas a ideia também não é essa, é prevenir também na parte da saúde do animal. Campinas pode ganhar um novo roteiro voltado ao turismo religioso. O projeto de lei apresentado pelo vereador Nick Schneider propõe a criação da Rota da Fé, História, Cultura e Devoção. A iniciativa busca valorizar locais de importância religiosa e cultural aqui da cidade. Com o objetivo de fortalecer Campinas como referência no turismo religioso no estado de São Paulo e no Brasil, o vereador Nick Schneider protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei que institui no município a Rota da Fé, História, Cultura e Devoção. A proposta cria oficialmente um roteiro turístico voltado à valorização do patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e espiritual na cidade. A Rota da Fé é um programa a ser criado pela Prefeitura através desta lei que valoriza os imóveis religiosos da cidade, em especial a Catedral Metropolitana, os santuários e diversas outras igrejas que têm um viés turístico, um viés cultural muito grande. Então, através desse programa, a gente traz a reflexão e dá visibilidade para todos esses prédios históricos da cidade de Campinas, que tem que ser tratado com muito carinho. Segundo o parlamentar, Campinas reúne um importante legado de fé e memória que merece ser reconhecido, preservado e incorporado às políticas públicas de desenvolvimento turístico e cultural. E, de acordo com o projeto, o itinerário será estruturado em eixos temáticos. Nesta primeira etapa, o percurso deve contemplar o eixo católico histórico e arquitetônico e o eixo católico devocional. É algo que eu julgo novo, eu não tenho conhecimento de outras leis desse tipo. E quero dizer assim que é uma lei que vai trazer um eixo grande, um eixo padrão, e com base num decreto depois nós vamos identificar quais serão esses pontos turísticos que serão estabelecidos através do Rota da Fé. Com a chegada do inverno e o aumento das campanhas de arrecadação de agasalhos,
Uma proposta quer ampliar o atendimento para além das pessoas. Indicação protocolada aqui na Câmara de Campinas quer incluir também a arrecadação de roupinhas e mantas para pets, com foco em famílias em situação de vulnerabilidade. A campanha do Agasalho 2026 pode ganhar um novo alcance em Campinas. Isso porque uma indicação protocolada na Câmara Municipal propõe que os pontos de arrecadação já existentes também passem a receber doações de roupinhas e mantas para pets. A proposta é dos vereadores Permínio Monteiro e Paula Haddad. E houve por bem eu e o vereador Permínio Monteiro indicarmos ou solicitarmos ao prefeito, à administração pública, que estendesse essa campanha também para os pets, para que as pessoas que eventualmente tenham pets nas suas casas e tenham agasalhos, roupinhas para os pets, para que possam fazer a doação também quando eles se dirigirem aos postos de doação dos adultos, que doem também essas roupinhas, doem esses agasalhos dos pets, para aquelas populações em situação de rua, que muitas vezes tem um cachorro, que é o seu companheiro, possa também ter atendido a necessidade do amigo, do companheiro do dia a dia. A justificativa é que os animais também sofrem com as baixas temperaturas e fazem parte da rede de apoio afetivo de muitos tutores em situação de vulnerabilidade. Você pode muito bem fazer uma adaptação, é fácil, uma camiseta, uma blusinha, e a gente sabe que os pets também têm frio, e eu tenho certeza que essa proposta que foi elaborada através do vereador Paulo Haddad juntamente comigo é de extrema importância na cidade de Campinas, aonde vem a agregar nas políticas públicas dos animais, aonde já existe da causa pet aqui em Campinas. Os vereadores defendem que a medida pode ser colocada em prática sem novos custos ou criação de estrutura adicional, aproveitando os mais de 100 pontos da campanha já existentes e contando também com o apoio de organizações ligadas à causa animal. A intenção inicial minha e do vereador Permínio é que a administração pública se sensibilize com essa pauta, com a necessidade que os moradores em situação de vulnerabilidade têm, com os seus animais de estimação, para que eles possam receber já esse ano, e temos aí um indicativo de que esse inverno será muito rigoroso. Então estaremos solicitando e pedindo que a administração olhe com bons olhos essa nossa indicação. Você que está nos assistindo neste momento, que tenha algum agasalho que não usa mais no seu guarda-roupa, ajude as pessoas e os animais, porque são vidas que precisam ser protegidas neste inverno, com o seu agasalho que você vai poder doar. É isso aí, entre nesse calor humano e calor pet. É hora de Copa do Mundo e hoje eu tenho um convidado especial que está aqui no estúdio, viu? Antônio Rogério Batista do Prado, o Rogerinho, ele que foi árbitro de futebol, hoje é assessor da Confederação Brasileira de Futebol, único campineiro a apitar um derby entre Ponte Preta e Guarani, é uma referência na arbitragem. Eu fico muito feliz de recebê-lo aqui no estúdio para participar do Câmara da Copa. Então, seja bem-vindo e boa tarde, Rogerinho. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos os telespectadores aí. Eu que agradeço o convite para poder participar e a gente falar um pouquinho da arbitragem, da Copa do Mundo, que está a todo vapor aí, já começou com 2 arbitragens brasileiras já, isso é importante dizer. Uma delas com o Wilton fazendo um jogo de abertura, extremamente importante. E ontem o Ramon Abate Abel apitando Bélgica e Egito. Ótimo. Antes de falarmos sobre a arbitragem na Copa do Mundo, as mudanças para o Mundial, porque nós tivemos mudanças na regra também, eu queria saber do Rogerinho o que ele acha disso também. Qual que é a sua função atualmente? Porque eu falei na minha abertura que você é assessor. Então, como é que é este trabalho fora dos gramados? Então, o meu trabalho é assessor de árbitros da CBF e da Federação Paulista de Futebol. A gente faz um trabalho remoto, assiste o jogo, faz uma análise do desempenho técnico, desempenho disciplinar,
e físico do árbitro, controle de jogo, capacidade emocional de lidar com as adversidades, tudo. Ao final do jogo, a gente manda um resumo, né, do trabalho para a comissão e depois nós fazemos um recorte dos vídeos, dos lances mais importantes e relevantes, dos pontos que o árbitro precisa melhorar, o árbitro, os assistentes, o quarto árbitro, e também elencando os pontos positivos também, que são muitos, né? E depois a gente faz uma reunião de devolutiva apresentando todos esses clipes, né, com toda a equipe de arbitragem, tanto do campo de jogo quanto da cabine, para a gente avaliar o desempenho e, como eu disse, mostrar aquilo que foi feito de bom e aquilo que precisa ser aprimorado. Então é um trabalho muito relevante, muito importante para o crescimento profissional do árbitro, dos assistentes, do quarto árbitro. Então um trabalho importante para a arbitragem brasileira no contexto geral. Ô, Rogério, é importante essa explicação, porque muitas vezes, para quem está nos acompanhando, às vezes gosta de futebol, acha que acaba a partida, pronto e acabou, e na verdade tem uma análise sobre a arbitragem, tem uma reunião, tem uma devolutiva, vocês escutam o árbitro também, você foi árbitro de futebol, sabe que no calor do momento, às vezes muitas decisões, um jogo complicado, jogador que não ajuda, que fica reclamando. Então é bacana explicar isso para quem está nos acompanhando, que tem essa análise sobre a arbitragem brasileira, né? Sim, a gente que esteve lá dentro sabe das dificuldades, das situações, sabe o momento que o árbitro teve que segurar de repente um cartão amarelo para controlar a situação, o momento que ele teve que aplicar um também para controle de jogo. E é importante também salientar que antes dos jogos é feita uma reunião técnica com todos os envolvidos na partida, analisando os aspectos das equipes, analisando as situações de regra, todas essas situações para que nenhuma situação saia fora do controle. É claro que depende muito do jogo, dos jogadores, etc., colaborar, mas essa reunião técnica é muito abrangente, muito importante para avaliar a posição na tabela das equipes, onde está sendo o jogo. Então tudo isso é analisado, logística da partida. Então todo esse trabalho também é feito antes do jogo. Depois a gente faz todo esse trabalho que eu já falei, que é, como você disse, né? Acabou o jogo, apito final? Acaba ali naquele momento. Mas depois tem todo um trabalho que acrescenta muito na carreira de cada árbitro. Muito mais fácil e tranquilo o seu trabalho agora do que dentro do gramado, Rogerinho? O meu trabalho não tem pressão, né? A gente fica como eu falei, o trabalho é remoto, a gente fica no conforto das nossas casas, tal, tranquilo ali, assistindo o jogo pela TV. E o campo de jogo tem toda aquela pressão, aquele cheiro da grama, tudo. Mas se você me perguntar o que eu preferia, eu queria o gramado, né? O cheiro de campo, aquilo lá. Torcida, imprensa querendo entrevista. Pô, essa sensação do jogo, da pressão, dos jogadores, torcida, imprensa, tudo. É muito bom viver esse momento. O meu momento passou, eu aproveitei, desfrutei muito e agora estou numa outra fase, né? E a gente tem que saber fazer essa transição. E o importante de tudo é estar no meio ainda da arbitragem do futebol. Isso é muito importante também. Ótimo. Agora sim sobre Copa do Mundo, porque o Brasil está com 3 árbitros principais, o Wilton Pereira Sampaio, o Ramon Abate Abel e o Rafael Claus. O Wilton apitou a abertura entre México e África do Sul e o Ramon Abate apitou ontem Bélgica e Egito. Como é que você avalia essas duas atuações? Uma pressão muito grande de estreia, 3 cartões vermelhos, muito complicado uma arbitragem, quero a sua análise também. E no jogo de ontem, a Bélgica, que também sempre é cercada de expectativa, né? Porque é uma seleção muito estrelada também. Bom, primeiro o Wilton, né? Uma responsabilidade muito grande em fazer a partida de abertura, passando para o público em geral quais seriam as diretrizes que a FIFA quer, né? O que seria tolerado, o que não seria tolerado, as mudanças, as alterações da regra do jogo. Então, foi passado para o mundo como seria a arbitragem. Eu avalio como uma arbitragem muito boa, uma arbitragem muito segura, avaliou muito bem os 2 lances de oportunidade clara de gol, né, aplicando corretamente os cartões vermelhos. O lance que ele foi na ARA, que é a área de revisão do árbitro, ele estava focado no lance
que a bola estava na lateral da área, ele tinha que estar focado ali e a situação aconteceu do lado direito dele, um pouco isolado do seu contato visual. Então foi muito bem chamado pelo VAR, olhou, viu que era uma situação desassociada de qualquer disputa pela bola e resolveu voltar com a decisão correta de aplicar o cartão vermelho. Então, é uma arbitragem muito boa. Ontem também o Ramon fez uma arbitragem muito boa, muito segura também. O Ramon tem uma característica de deixar o jogo rolar, então tem uma fluidez muito grande no jogo dele. Não quer dizer que ele não marca falta, né? Mas permite maiores contatos físicos durante o jogo. Então também foi uma arbitragem muito boa, um jogo de empate, os 2 gols absolutamente legais, então o resultado legitimado, isso também é muito relevante para uma arbitragem de Copa do Mundo, como você disse, envolvendo uma grande seleção aí, que é a Bélgica, que sempre está chegando. Sim. E também o Egito, que tem um jogador importantíssimo, que é o Salah. Então, uma arbitragem muito boa, muito segura também. Lembrando que nós temos 5 auxiliares conhecidos como bandeirinhas, né, do nosso país aí, o Bruno Bosquilha, do Paraná, o Bruno Pires, de Goiás, Danilo Manissa, aqui de São Paulo, o Rodrigo Figueiredo, do Rio de Janeiro, e o Rafael Alves, do Rio Grande do Sul. O Rodolfo Toschi Marques, do Paraná, atua como VAR no Mundial, uma delegação grande brasileira no Mundial, né, Rogerinho? Tem alguma repercussão? Isso é importante aqui para o nosso país? Muito bom, muito bom. 3 árbitros, né, pela primeira vez, destacados aí do Brasil, mais os assistentes que você citou, e pela primeira vez também um árbitro de vídeo, né, que é o Rodolfo Toschi, é muito relevante, né, para a Confederação Brasileira de Futebol, para a arbitragem brasileira, ter esses nomes que vão conduzir a Copa do Mundo. Então, resultado do trabalho que é feito aqui, né, que é feito pela Conmebol e que é feito pela FIFA, premiar todos esses árbitros aí, o ápice do árbitro de futebol, que é poder arbitrar uma Copa do Mundo. Sobre esse ápice, Rogerinho, na hora da convocação dos atletas, tem sempre aquele vídeo das famílias comemorando, né? Agora, quando é jogo de Copa do Mundo, também as famílias se reúnem, fazem festa. Família de árbitro se reúne para torcer? Por sinal, ontem a família do Ramon se reuniu para assistir a estreia dele na Copa do Mundo, um jogaço. Então tá aí nas redes sociais, eu até arrepia de falar, a família se reunir para torcer para o árbitro. Então... Olha que bacana, torcida para o árbitro, para os assistentes. Porque assim, na verdade, cara, quem torce para nós são realmente os nossos familiares e os nossos amigos de coração. Esses, de fato, torcem para nós, né? Porque os demais vão torcer para as equipes aí e quando tiver um equívoco vão cair a pressão é grande. Gente, né? Então tivemos torcida, sim, para o Ramon ontem. Que coisa maravilhosa. Isso é bacana. A gente está falando dessa representatividade do Brasil. A título de curiosidade, tem algum país que é referência na arbitragem, que o Brasil precisa prestar atenção? Eu acompanho muito a Premier League, né? Então, a arbitragem da Premier League é uma arbitragem muito boa, profissionalizada, né? Isso ajuda muito. Agora a CBF já tem 72 árbitros profissionalizados aí, destinando todo o seu tempo para a arbitragem, então isso é muito bom. Então, eu acho que o espelho da arbitragem, claro que tem equívocos, né? O erro é inerente ao ser humano. Então, mas a arbitragem referência, até que eu acompanho muito hoje, é a arbitragem da Premier League, uma arbitragem muito boa. É claro, volto a dizer, tem os problemas, lógico que tem, mas é uma arbitragem muito boa. E um campeonato europeu ele é jogado de uma forma diferente do nosso sul-americano, né? Os jogadores aqui são muito mais tinhosos, né? Muito jogador sul-americano, né? Então dificulta um pouco o trabalho dos árbitros aqui. Lá é muito facilitado. Embora tenhamos muitos sul-americanos jogando a Premier League, mas lá eles se mantêm numa boa lá e evita esse tipo de situação, porque eles são cobrados por isso. Rogerinho, vamos falar então sobre as mudanças nas regras para este Mundial. Vamos regra por regra para as explicações e você aprova ou não. 5 segundos para cobrar o lateral. Se esse tempo se esgotar, o arremesso não for executado, a posse de bola passa para o adversário. Aprova? Aprovado. É importante salientar que a partir do momento que o jogador está com a bola na mão, a contagem desses 5 segundos. E tudo isso, né, além do mais que a gente vai falar aqui, é para agilizar, para dar maior fluidez ao jogo e para que tenhamos maior tempo de bola rolando. Tá. 5 segundos para cobrar o tiro de meta. Se o goleiro ou o jogador não realizar essa cobrança dentro deste tempo,
lance revertido para escanteio do time adversário. Também muito bom, a gente perde muito tempo na execução de um tiro de meta. Então, vai o goleiro, vai buscar a bola, coloca a bola, vem outro jogador e tal. Tem situações aí que a gente chega a perder um minuto e pouco em cada tiro de meta, especialmente como uma determinada equipe está vencendo o jogo, está um placar apertado ali, mais para o terço final do jogo. Então, aprovado também. 10 segundos para sair de campo na substituição. Em caso deste atraso do substituto, o jogador deverá aguardar 1 minuto para entrar em campo. Também perfeito. A gente tem muita perda de tempo quando das substituições. Importante salientar que o jogador ele tem que sair para o ponto mais próximo que ele tiver. Isso também agiliza. Então a equipe ela não pode dar essa bobeira porque ela vai ficar com um jogador a menos em 1 minuto. E nesse 1 minuto muita coisa pode acontecer. Então também mais uma ação da FIFA aí que está absolutamente aprovada. Jogador caiu no gramado, recebeu atendimento médico. 1 minuto fora. Isso, com exceção de um choque de cabeça, né, possível concussão cerebral, uma situação de um jogo brusco grave ou de um cartão amarelo, e aí sim ele pode ser atendido dentro do campo de jogo. Lesões leves, avaliadas ali momentaneamente, atendido fora do campo. Se ele for atendido dentro, ele vai ter que aguardar esse 1 minuto fora do campo de jogo, também deixando sua equipe com um jogador a menos, que pode prejudicar também. O VAR agora pode corrigir escanteio marcado de forma incorreta e quando o árbitro aplica, por engano, um segundo cartão amarelo que expulsaria este jogador. Como é que você vê essa atitude? Perfeito. Essas situações, principalmente a do segundo cartão amarelo, promove a justiça desportiva, né? Promove a justiça esportiva, desportiva, porque, de repente, o jogador tem uma situação que o árbitro entende como um segundo cartão amarelo e ele nem tocou no jogador por vezes, então vai lá, retira esse cartão. E a questão de um escanteio concedido de forma equivocada, tem uma chance muito grande de acontecer um gol. Então é muito relevante também essa mudança. Ontem no jogo da Bélgica tivemos 2 situações assim, né, prontamente corrigida pelo VAR. Ambas as situações foram marcadas tiro de canto e no ponto eletrônico ali recebeu a informação que era claro o tiro de meta, a imagem mostrou claramente, então promove-se a justiça desportiva. E de uma forma muito rápida que não atrapalhou a dinâmica do jogo. Nem um pouquinho, coisa de segundos já se restabeleceu a justiça ali e seguiu o jogo. Sobre tecnologia, nós temos a tecnologia da bola da Copa, a Trionda, tecnologia da linha do gol, está conectado diretamente ao relógio do árbitro, o sistema alerta quando existe um toque de mão. Como é que você vê essa presença da tecnologia no futebol? Muito bom, excelente. Essa é a tendência, né? Essa é a tendência, cada vez mais tecnologia. Importante essas situações de gol não gol, né? A gente já teve Copa do Mundo decidida por uma bola que não entrou, né? Então, apitou, entrou, não apitou, não entrou. Isso ajuda muito, porque às vezes, mesmo com todas essas câmeras, o corpo do jogador às vezes pode cobrir a bola, né? E dificultar até uma intervenção ali da cabine. Então, também essa tecnologia vem para somar e acrescentar muito no futebol. Ô Rogerinho, há uma preocupação sobre essa interferência do VAR aqui no futebol brasileiro. Você vê como algo positivo? Há uma preocupação? Precisa ter limitação? Ou tem que chamar o árbitro toda hora para não ter injustiça? Como é que você vê essa comunicação do VAR com o árbitro? Olha, a premissa básica do VAR é corrigir erros claros e óbvios. Não tem erro claro e óbvio, o ideal é que se mantenha a decisão de campo, né? Se a gente tem uma câmera que mostre, de fato, que essa bola tocou na mão e entrou pro gol, beleza, o VAR. Se a gente tem uma situação de jogo brusco grave, não vista no campo de jogo, que tem intensidade, tem força, tem ponto de contato, beleza, e o árbitro não viu em campo, ok. Uma situação que o árbitro deu dentro, marcou um penal e foi fora, legal. Então essas situações são extremamente relevantes. Então, quanto menos intervencionista for, melhor para o jogo, para o público e para todos. Agora, Rogerinho, ontem o Uruguai enfrentou a Arábia Saudita e suou para conseguir um empate, viu? Mais cedo, a Espanha enfrentou o Cabo Verde e quem esperava uma goleada errou feio, olha só. A primeira grande surpresa da Copa do Mundo
foi com a Espanha. Enfrentou a seleção estreante. Para uma ideia do domínio espanhol, foram 74% de posse de bola, 27 finalizações. O rebote para frente. E Alan Ri, esperto, colocou para o fundo das redes. 1-0 Arábia. Aí também Pozinha, 40 anos, fechou o gol. Isso é muito bacana de acompanhar no futebol, né? Muito legal. Só o futebol pode proporcionar coisas desse tipo, né? Um jogador de 40 anos, jogando na segunda divisão de Portugal, sem clube, né? Vai para uma Copa do Mundo, fecha o gol contra a poderosa Espanha, né? Quiçá a segunda liga mais importante do mundo, né? Com Lamine Yamal em campo e entre outros jogadores, ele fecha o gol. Ele sai de 500 mil seguidores para 6 milhões, 7 milhões. Olha que bacana, né? Então, já estão falando aí até que ele já vai conseguir um time para jogar depois da Copa, porque fez um sucesso absurdo aí na primeira rodada. Não, os brasileiros já invadiram a rede social, já estão falando que tem mercado aqui no Brasil para ele vir. Legal, e ele fala a nossa língua, né? Isso é bom fala demais, português. né? Facilita todo. Exatamente. Para o árbitro, esse tipo de jogo é mais tranquilo quando a gente tem ataque de um time e defesa do outro? Para a arbitragem é mais tranquilo do que aquele jogo lá e cá? Fisicamente fica mais tranquilo, né? Fisicamente fica muito mais tranquilo, mas também precisa estar preparado para um possível contra-ataque muito rápido aí. Então, se o posicionamento do árbitro for muito antecipado, né? Ele pode ter dificuldade para buscar depois, mas então tem que estar atento nessas situações. Mas, em geral, fica trabalhando ali no meio campo, né? Não pode perder o foco, a concentração, por óbvio, mas o desgaste físico é muito menor do que você vê num jogo lá e cá, como ontem, Bélgica e Egito. Eu vi Costa Rica e o Equador também. Um jogo muito rápido, muito dinâmico, então requer muito mais exigências físicas do árbitro. Então, um jogo como ontem, a exigência é bem menor. Preparo físico dos árbitros nesta Copa do Mundo, pelo que você está acompanhando, estão no lance, estão por perto, porque hoje a correria é muito grande, né? Muito grande. Até agora os árbitros estão muito bem preparados, muito bem preparados. O árbitro está chegando praticamente junto com o jogador ali, fazendo rápidas transições, agilidade, mobilidade ali no controle das áreas penais, né? Não fica naquela posição confortável, fazendo o pescocinho, querendo buscar daqui, buscar dali. Não, o árbitro está sempre presente, com rápidas e eficientes transições ali pelo setor central do campo de jogo, acompanhando muito bem as jogadas. Até agora, arbitragem muito boa. Ótimo. Rogerinho, para a gente poder encerrar, eu lembro que na última Copa ficou um legado, principalmente dos acréscimos, né? Porque a gente tinha mais ou menos um padrão, não é uma crítica aos árbitros, mas a gente tinha aqueles 3 minutos no primeiro tempo, 5 no segundo, ou dava um pouquinho menos no primeiro tempo. E de repente na Copa a gente via acréscimo de 10, de 11 minutos, parava o lance, o árbitro ia lá, contava este tempo. Ficou um legado porque esses acréscimos até hoje, né, nas partidas, 7, 8 minutos, os torcedores já acompanharam. Você acha que pode ter algum legado desta Copa do Mundo para o estilo de arbitragem aqui no Brasil? O que acontecer lá pode vir aqui para os campeonatos, nas séries A, B, C, por aí? Sempre. A Copa do Mundo é a referência máxima, né, da arbitragem do futebol. Então, eu acho que o que vai ficar mais relevante mesmo é essa questão da perda de tempo, da fluidez que o jogo vai precisar ter e de um maior tempo de bola rolando que a gente vai ter. Então, agilidade na execução do arremesso lateral, na execução do tiro de meta, nas substituições, essa questão de atendimento a jogador lesionado no campo de jogo ontem. Ontem a gente não viu nenhum jogador sendo lesionado no jogo da Bélgica. Só o goleiro tem essa prerrogativa, né? Por óbvio, o goleiro pode ser atendido ali. Detalhe, quando o goleiro estiver sendo atendido ali, os jogadores têm que estar por ali, próximo, não podem ir lá no banco de reservas, na área técnica, para estar recebendo instruções técnicas ali. Então, eu acho que o legado que vai ficar é esse. Teremos mais tempo de bola rolando, uma fluidez maior nas partidas aí, e precisa... É regra, e tem que ser cumprida, né? Então, os jogadores vão precisar se adaptar, os árbitros vão precisar se adaptar. É como a regra dos 6 segundos, que estava esquecida, voltamos agora para 8 segundos, e agora está sendo muito bem aplicada essa regra do jogo, que agiliza ali o goleiro na reposição de bola.
Bom para o time que está perdendo, ruim para o time que está ganhando, que queria fazer aquela cerinha, né? Exatamente, exatamente. O time que estava ganhando, né, vai segurar mais. O time que está perdendo fica afobado ali. Então, essa dinâmica de reposição mais rápida de bola aí vai ajudar muito nessas questões aí. Ajuda até no controle de jogo do árbitro, porque o jogador sabe que não pode fazer. Se ele fizer alguma coisa nesse sentido, ele vai ter punição. Rogerinho, muito obrigado pela aula que você deu de arbitragem aqui para quem está nos acompanhando. Muito bacana essas explicações para os nossos telespectadores sobre estilo de arbitragem da Copa do Mundo, repercussão, o Brasil sendo uma referência, tendo a arbitragem aí na estreia da Copa do Mundo na abertura, com 3 árbitros principais, com os auxiliares, com o VAR. Isso é muito bom para a arbitragem brasileira, que muitas vezes é criticada, mas que precisa ser valorizado também pelos bons profissionais que nós temos. Eu que agradeço, Gabi, agradeço muito aí o convite. Estou sempre à disposição de vocês aí para a gente falar sobre arbitragem, falar sobre futebol. Isso é muito bom. Agradecer muito mais uma vez o convite aí, é sempre muito bom poder contribuir de alguma forma. E se a nossa seleção não chegar na final, que possa chegar ou o Wilton, ou o Ramon, ou o Rafael Clau para conduzir a grande final da Copa do Mundo. Esse é o meu desejo. Aí tem a torcida também dos árbitros, então, caso a seleção brasileira não chegue, quem sabe não tenhamos aí uma arbitragem brasileira. Rogerinho, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, até uma próxima. Feira de tempo estável aqui em Campinas e região, e com isso a nebulosidade vai se afastando. Amanhã o sol aparece com mais intensidade, mas isso não quer dizer que a temperatura vai subir, viu? Só não teremos chuva, porque o frio este vai continuar. Olha só as temperaturas. Mínima de 10 graus, ao longo do dia essa temperatura até sobe, mas não passa dos 22 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.